Olá, pessoal. Hoje eu vou me dedicar a apresentar para vocês um livro de minha autoria que se chama Flexibilização dos Direitos Trabalhistas, Ações Afirmativas da Dignidade da Pessoa Humana como Forma de Resistência. Esse livro ele é fruto da minha tese de doutorado, curso esse que eu realizei na Universidade Federal de Santa Catarina, e veio ao lume em 2009 pela editora LTR. Essa obra ela está dividida em 4 capítulos. O primeiro capítulo versa sobre a dignidade da pessoa humana. Ali eu começo abordando obras clássicas da filosofia, dizendo como a dignidade humana avançou, desde a Idade Antiga até a Idade Contemporânea, sob a perspectiva da filosofia. Depois eu abordo obras clássicas da ciência política para demonstrar como a dignidade humana se apresentou na formação dos estados e nas primeiras normatizações estatais. E por fim, eu abordo a dignidade humana já como categoria jurídica, introduzida como tal a partir dos tratados internacionais de direitos humanos e a sua constitucionalização, que acabou introduzindo nos preâmbulos das constituições modernas ou nos artigos de fundamentação dos direitos fundamentais ou de fundamentação do próprio Estado. Tá? Então é um capítulo bem rico, bem intenso e com uma boa revisão bibliográfica sobre essa categoria fundamental que se chama dignidade da pessoa humana. O segundo capítulo é dedicado à base principiológica do direito do trabalho. Ali eu faço uma introdução a partir da teoria da norma jurídica, que se desdobra em princípios e regras. E uma vez definida essa categoria princípios, então eu passo a trabalhar primeiramente os clássicos princípios do direito do trabalho, como por exemplo o princípio da proteção, o princípio da irrenunciabilidade, o princípio do contrato-realidade, e depois eu abordo os princípios constitucionais do direito do trabalho, como o princípio da igualdade, o princípio da não discriminação e o próprio princípio da dignidade da pessoa humana. O terceiro capítulo, ele versa sobre a teoria da flexibilização. Aqui eu trago o autor Oscar Hermílio Uriarte como uma teoria de base. Eu inicio fazendo uma aproximação contextual, abordando a globalização, o fenômeno da globalização, as privatizações e também o fenômeno da terceirização de serviços. Feito isso, eu forneço um conceito de flexibilização e faço uma espécie de tipologia da flexibilização, demonstrando como é que ela se manifesta tanto no âmbito do contrato, na parte privada da negociação coletiva, como na parte normativa ou jurisprudencial. Tá? E com todo esse aporte, então, nós avançamos para o quarto e último capítulo da obra, que é justamente a dignidade da pessoa humana como forma de resistência aos efeitos da flexibilização. E ali a gente começa problematizando o assunto, demonstrando como a flexibilização impacta nos direitos dos trabalhadores, não só no que diz respeito à precarização, mas também da retirada pura e simples de direitos. E tentamos oferecer 3 linhas de ações possíveis de combate à flexibilização. A primeira, que envolve a ação do particular, da pessoa individualmente considerada, que pode assumir um exercício de condutas constitucionais, solidariedade constitucional para com o seu próximo, trabalhos voluntários. Depois eu abordo a questão da sociedade civil organizada, e aí dentro eu falo sobre as ONGs e os sindicatos, como esses entes sociais podem agir
né, para a resistência dos efeitos da flexibilização e a afirmação de direitos trabalhistas. E, por fim, eu falo do Estado, seu papel, tanto o Estado legislador como o Estado juiz, né, no que eu chamo de resistência à flexibilização. Né? Na linha por exemplo, do Estado juiz, eu falo sobre a chamada hermenêutica responsável, que é uma hermenêutica concatenada com a teoria dos direitos fundamentais e que pugna pela aplicação concreta do caput do artigo 7º da Constituição, que determina que os direitos fundamentais devem se abrir para poder trazer melhoria às condições sociais do trabalhador e não retrocesso, e também o papel do próprio Estado legislador ou Estado executor, com as chamadas políticas públicas, que também são instrumentos legítimos de afirmação de direitos. Tá? Em que pese publicado em 2009, esse livro está muito atual, principalmente com o advento da reforma trabalhista, a Lei 13.467, de 2017, né, que trouxe uma série de modificações na consolidação das leis do trabalho, ora suprimindo pura e simples direito dos trabalhadores, ora relativizando, precarizando esses direitos. Tá? Então, recomendo a leitura, é uma leitura que se apresenta atual, problematizadora e que oferece aí algumas possibilidades, algumas saídas. Obrigado pela atenção, fiquem bem e façam bem.